Olá, continuando as minhas aulas que eu estou dando para você sobre assuntos do Enem, eu procurando nos meus papéis encontrei uma apostila que eu não sei de quem é, quem escreveu, não sei o nome do livro, não sei o nome do autor do livro, mas isso agora não importa. O que importa é que eu vou ler uma página e aos poucos eu vou esclarecendo melhor o que é a filosofia e para que filosofar, ou para que a filosofia. Eu vou começar a ler o texto. O título do texto é O que é filosofia e para que filosofia? A pergunta acerca da filosofia é o primeiro e permanente problema filosófico. Vejo, ainda hoje se ainda conceitua, há formulações do que é a filosofia e para que a filosofia. Aí o termo filosofia recorre em muitos sentidos. Certa vez perguntaram a um filósofo: para que filosofia? E ele respondeu: para não darmos nossa aceitação imediata às coisas sem maiores considerações. Essas considerações são as críticas que a gente faz a um determinado texto filosófico ou crítica da vida, de uma ação, mas não aquela crítica destrutiva de você tratar uma pessoa ou um objeto, dizer isso não tem valor. Isso não é uma crítica filosófica. A crítica filosófica, ela vai abrir caminho para outra coisa, que é a reflexão. Então, a atitude filosófica, se cair no Enem, a atitude filosófica é a crítica e a reflexão. A atitude do filósofo é uma atitude crítica reflexiva, como eu já falei. Não é aquela crítica que a gente usa no senso comum, de que isso não presta, de que isso não vale nada. Isso não é uma crítica. A crítica filosófica, ela se faz com uma pergunta, como é o título do texto: para quê e o que é? Essas são as duas formas de se criticar. Para quê? Para que serve? Por quê? A filosofia é essa doutrina, ou essa matéria, essa disciplina, ou melhor, essa atitude, como o autor está dizendo aqui, é uma atitude crítica, reflexiva. E a reflexão, ela vem depois da crítica. A reflexão, ela vai apoiar-se na crítica que você fez, ou vai esclarecer melhor aquilo que você criticou construtivamente. É uma crítica construtiva. Continuando. Ter uma atitude filosófica significa tomar a decisão de não aceitar como óbvias e evidentes as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos de nossa existência cotidiana. Jamais aceitá-lo antes de tê-los investigado e compreendido. Investigação é uma crítica. E a outra palavra, compreensão, vem da reflexão. Essas duas maneiras, ou esses dois métodos, crítica e reflexão, elas andam juntas na filosofia. Uma atitude filosófica possui as seguintes características. A pergunta o que é a coisa, ou a ideia, ou o valor, etc. Pergunta como a coisa, ou a ideia, o valor, ou o que é, etc. Pergunta por que a coisa, a ideia, o valor existe e como é. Três palavras que o autor grifa aqui nesse pequeno trecho. É o que, como e por quê. O que é, como é e por que é. Nessas três perguntas está a crítica e a reflexão. A atitude filosófica começa dirigindo essas perguntas ao mundo que nos rodeia e aos poucos vai descobrindo que essas questões, na realidade,
se refere à nossa capacidade de conhecer e de pensar. Conhecer e pensar. Por isso, pouco a pouco, as perguntas da filosofia se dirigem ao próprio pensamento. O que é pensar? Como é pensar? Por que existe o pensamento? Dessa forma, precisa-se existir a reflexão. Conceito de reflexão significa o movimento pelo qual o pensamento volta-se para si mesmo, interrogando a si mesmo. A frase de Sócrates, que ele viu no templo, conhece-te a ti mesmo. Aí ele dá 3 pontos. Quais os motivos, as razões e as nossas causas para pensarmos o que pensamos, para dizermos o que dizemos e para fazermos o que fazemos. Ponto 2. O que é o sentido do que pensamos, dizemos e fazemos? Qual é a intenção ou a finalidade do que pensamos, dizemos e fazemos? 3 perguntas filosóficas. Podemos resumir estas 3 grandes questões na reflexão filosófica em pensar uma: o que é pensar, falar e agir? O que é pensar, falar e agir? E elas pressupõem a seguinte pergunta: nossas crenças cotidianas são ou não um saber verdadeiro ou um conhecimento? A crítica ela vem com uma pergunta. A crítica construtiva, que a gente vai ver mais adiante, a crítica metódica de René Descartes, o grande matemático, o fundador da filosofia moderna. René Descartes, aquele do plano cartesiano, que ele era matemático também, das paralelas e das abscissas. Quem criou foi esse filósofo Descartes. De 1600 e tarará. Não decoro data de nascimento, nem de filósofo. Eu sou mais de decorar o século. Mas ele nasceu de 1600 e pouco. Então, o que fica hoje para você? A atitude filosófica, ela é crítica e reflexiva. A crítica se dá por perguntas, por quê, para quê e como. E a reflexão, ela vai buscar respostas a essa crítica. A reflexão é o movimento do nosso pensamento, pensando sobre nós mesmos e pensando sobre o mundo fora de nós. Por que aquilo e não isso? Por que isso e não aquilo? Critico e reflito. Então, hoje o assunto é a atitude filosófica, a maneira de um filósofo trabalhar, pensar, é crítica e reflexivamente. Então, se inscreva no meu canal, que virá mais aulas, e dê uma curtida. Será muito bom para mim e para você. Até mais. Até a próxima aula.